ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção! A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Assunção AM 620. Hoje, 5 de fevereiro, apresentamos com muito prazer a 8ª edição do programa Saúde em Dia. O setor plano de saúde atingiu em dezembro do ano passado a cifra de 50 milhões de beneficiários. Isso nos planos médico-hospitalares, um aumento de 4,6% em relação ao ano de 2012. Os planos exclusivamente odontológicos fechou o ano com mais de 20 milhões de beneficiários, um aumento de 8,2%. De acordo com os últimos dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, o total de operadoras no Brasil do segmento médico-hospitalar soma 1.084. Operadoras exclusivas de planos odontológicos, 403. A receita das operadoras de planos de saúde no ano passado atingiu a bagatela de 80 bilhões de reais, um acréscimo de 17,2% em relação ao mesmo período de 2012. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também demonstrou que 31% foi o aumento no número de reclamações em 2013. De acordo com os dados fornecidos pela agência, os números saltaram de 78 mil reclamações em 2012 para 102 mil reclamações o ano passado. Deste total, 72% das reclamações são referentes à negativa de cobertura, que aumentaram só nesse segmento 23,5%. Em seguida, aparecem os questionamentos sobre os contratos e regulamentos. E no final, reclamações sobre mensalidades e reajustes. Em novembro do ano passado, a ANS anunciou ainda a decisão de suspender a venda de 150 planos de saúde de 41 operadoras em todo o Brasil. O motivo é que as operadoras descumpriram prazos e apresentaram problemas de cobertura. A suspensão deverá se prolongar até agora, o mês de fevereiro, quando se inicia um novo ciclo de monitoramento. Quais os cuidados ao contratar um plano de saúde? Quais as principais queixas no PROCON de Fortaleza? Planos de saúde será o tema principal do nosso Saúde em Dia de hoje. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Saúde em Dia. Entrevista. Atendendo a um pedido do nosso ouvinte, Márcio Lima, no Janguruçu, hoje vamos entrevistar o coordenador geral do PROCON de Fortaleza, o advogado Jorge Valentim. As perguntas podem chegar por telefone, aqui da emissora. 3244-9449. Podem também ser encaminhadas pelo Twitter e pelo Facebook. Como sempre aqui, me acompanha na entrevista e no programa o meu grande amigo, jornalista Ronald Machado. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, doutor Arruda, boa tarde, doutor Jorge, boa tarde, a doutora Cláudia, e boa tarde também aos ouvintes aqui da Rádio Assunção.
o tema de hoje é pertinente, porque eu queria um pouco da atenção do doutor, porque nós temos a ausência do poder público do que concerne a saúde pública do Estado do Ceará, do Brasil inteiro. Agora, é evidente que se nós tivéssemos uma saúde mais completa, nós teríamos menos problemas com relação a plano de saúde. Mas esse tema vai ser abordado agora com o doutor Arruda Bastos. Eu estou aqui do lado. Bom, Ronald, obrigado. O Ronald vai colaborar com a entrevista. Doutor Jorge Valentim, a primeira pergunta vem do Luiz Araújo, do Conjunto Ceará. Ele pergunta o que é o PROCON e como está esse órgão atualmente na Prefeitura de Fortaleza. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui na Rádio Assunção. Gostaria de cumprimentar também o nosso amigo Ronald Machado, aqui jornalista, que há vários anos coordena um programa dominical aqui na Rádio Assunção. E é um prazer, doutor Arruda, estarmos aqui participando desse seu recém-inaugurado programa diário na Rádio Assunção, que vem abordando as principais questões sobre o plano de saúde. Luiz Araújo, do Conjunto Ceará, é um prazer estar falando aqui para ouvintes de Fortaleza e desse bairro grande, tradicional, que é o Conjunto Ceará, no momento em que a defesa do consumidor está ganhando uma nova expectativa. Hoje, os PROCONs de todo o Brasil, doutor Arruda, estão com grandes tarefas de conciliar, de acompanhar a execução fiel da Lei Federal 8078, que é o nosso famoso Código de Defesa do Consumidor. No momento em que a gente vê que está superlotado as ações que tramitam no Poder Judiciário, em especiais nos juizados especiais cíveis, que são aquelas ações cujo valor não pode ultrapassar 40 salários mínimos, onde hoje, mesmo essas ações que são consideradas de pequeno valor, ainda demandam um tempo muito demasiado, além do que a necessidade de ações de acima de 20 salários mínimos contar com a necessidade indispensável de um advogado. Então, os PROCONs têm essa grande tarefa de agilizar os problemas oriundos das relações de conflito de forma mais célere e sem necessidade de advogado e sem nenhuma custa. Hoje, amanhã nós vamos estar fazendo a nossa prestação de contas, então hoje eu apurei os dados de 2013, aonde 77% de todas as ações que tramitaram no PROCON Fortaleza foram resolvidas com sucesso, evitando sobrecarregar mais ainda o Poder Judiciário, onde, doutor Arruda? Nós temos a estatística que 75% das ações que tramitam nos juizados especiais cíveis são oriundas de relação de consumo que podem ser resolvidas no PROCON de Fortaleza, além do DECOM, que é o órgão de defesa do consumidor do Ministério Público, e o PROCON da Assembleia. A diferença é que o PROCON de Fortaleza é um órgão da Prefeitura que atende a cidadãos residentes em Fortaleza, enquanto o PROCON da Assembleia Legislativa e o DECOM do Ministério Público pode atender cidadãos que residem tanto em Fortaleza como em qualquer um dos outros 183 municípios do estado do Ceará. Bom, doutor Jorge, uma pergunta aqui do bairro do Itaperi. A dona Ana Lúcia pergunta de que forma a população pode ter acesso ao PROCON para fazerem as reclamações. Tanto presencialmente, dona Ana Lúcia, na rua Major Facundo 869, no centro de Fortaleza, como através do nosso telefone geral, que é o telefone 151, no horário de 8 às 17 horas, como na nossa denúncia virtual, no site da Prefeitura de Fortaleza, no link do PROCON. Bom, começando agora o plano de saúde, uma pergunta aqui do João Araújo, aqui da cidade vizinha de Maracanaú. Ele pergunta, doutor Jorge, quais as principais queixas dos planos de saúde aqui em Fortaleza? Não é diferente das estatísticas apresentadas pela ANS, que é a agência reguladora do governo federal que regula os planos de saúde, e não é diferente nos PROCONs. A nossa principal queixa no ano de 2013 foi pela falta de cobertura. Negativa de cobertura foi o que predominou na nossa estatística de reclamações contra plano de saúde. Doutor Ronald Machado, doutor, eu quero lembrar que estamos apresentando aqui o programa Saúde Todo Dia. Está conosco o doutor Jorge Valentim, que é coordenador-geral do PROCON Fortaleza, doutor Arruda Bastos, ex-secretário e médico, e a doutora Cláudia, que está ali, secretária executiva. Doutor, nós temos um problema, vários problemas com relação ao plano de saúde. Um deles, que nos chama mais atenção,
é o cuidado que as pessoas devem ter ao fazer o plano de saúde. Quer dizer, examinar bem a cobertura dos planos de saúde, né? Quer dizer, saber até onde vai e até onde deve ir. Outro detalhe é a leitura de cada item, cada artigo daquele lá. Nós tivemos um problema que eu me recordo, acho que o senhor se recorda bem, foi com a bula dos medicamentos. As pessoas não sabiam os efeitos colaterais e compravam remédio sem ler. Os efeitos davam problema. Eu estou falando no outro termo, agora estou falando no plano. Sobre a cobertura, como é que as pessoas devem fazer? Porque tem plano para estudante, para pai, para mãe, para não sei o que e tal. Enfim, como é que a pessoa deve proceder? E se ele fizer qualquer tipo de plano, ele pode exigir posteriormente a cobertura de um tipo de tratamento que não está constando no contrato. A primeira coisa é verificar se o plano está registrado na ANS. Para mim, essa é a principal informação, é a principal orientação que o PROCON dá, é só realmente contratar um plano de saúde para cobertura complementar se o plano estiver registrado na ANS. Fácil de verificar, acessando o site da ANS, você verifica se aquele plano está ou não registrado. A segunda, observar bem o contrato. Observar se o contrato contempla todas as diretrizes da lei que regulamenta os planos de saúde. E verificar a quantidade de reclamações que existem sobre esse plano, tanto nos órgãos de defesa do consumidor, quanto na própria ANS. Porque, com certeza, um péssimo sinal de qualidade de um plano de saúde é a quantidade de reclamações existentes contra eles. E esses dados são públicos, é o interesse social que está vigorando nessa situação, e esses dados estão disponíveis tanto no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é um programa administrado pelo Ministério da Justiça, que contempla as reclamações fundamentadas dos mais de 2.000 PROCONs que existem no Brasil. E na própria ANS, que é a agência do governo federal, que regulamenta os planos de saúde. Além de observar se aquele preço, com a cobertura que está sendo ofertada, satisfaz o interesse individual ou da família. E, se possível, verificar também a possibilidade, se for um trabalhador, de ingressar num plano empresa, que, em regra, os planos que são empresa oferecem maiores coberturas por preços menores, haja vista a quantidade de clientes. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, boa tarde, estou falando com quem? Doutor Arruda, boa tarde, doutor Arruda Baixo. Pois não, Raimundo José. Doutor Arruda, uma notícia ontem no jornal me deixou apavorado. Eu achei muito previsto a morte de 600 mil brasileiros este ano por câncer, essa doença traiçoeira. Então, doutor Arruda, minha pergunta. Doutor Arruda, existe um exame feito através aí de máquinas que detecta no corpo da gente, em qualquer parte, o início dessa doença, ou tem que ser exame por exame? De homem, próstata, estômago, cabeça, enfim. Qual é o exame mais positivo para detectar, doutor Arruda, um câncer no ser humano? Ok, doutor Arruda vai responder. Bom, antes de ontem, né, nós tivemos aqui como tema principal foi câncer de mama, né, com o cancerologista, professor universitário Luiz Porto. Eu acho que o Raimundo José realmente não estava escutando nesse dia, mas é claro que não existe um exame único para o diagnóstico de câncer. O câncer pode dar em qualquer célula do corpo. Então, dependendo do tipo de câncer, existem exames específicos. O principal é dizer o seguinte: para se evitar o câncer de uma forma preventiva, tem que se levar uma vida saudável, ter o peso ideal, fazer esporte, não viver com estresse, não fumar, não beber. Então, esses são conselhos gerais com relação à parte preventiva do câncer. Mas nós vamos retornar na próxima semana aí com o cancerologista para abordar câncer de uma forma geral. Nós temos já um pedido de um ouvinte para abordar câncer de estômago, abordamos há 2 dias atrás câncer de mama, e vamos voltar, Raimundo José, agradecendo a sua audiência aí no município de Aquiraz, a discutir o câncer. Sem dúvida vai ser uma pauta praticamente todas as semanas aqui no nosso programa. Mas voltando, doutor Jorge Valentim, eu queria só que repetisse aí didaticamente. Eu sou um trabalhador, estou atrás de
contratar uma operadora de plano de saúde. O senhor citou aí uma relação de cuidados que esse cidadão deve ter. Em ordem assim de prioridade, o senhor aconselharia que primeiro ele observasse que item antes de contratar um plano de saúde? O item prioritário, o mais importante, é verificar se o plano está registrado na ANS. Isso é fácil ele registrar consultando a internet? Agência Nacional de Saúde Suplementar, no site da ANS, verificar se aquele plano é registrado na ANS, porque, havendo registro, já passou pelo crivo do Ministério da Saúde e atende a todos os pré-requisitos necessários para ser um plano de saúde. E é fácil ver no site da ANS. Doutor Jorge, é constante ainda as reclamações com relação a hospitais cooperados, ou seja, que têm conexão com alguns planos de saúde ao atendimento. Mas perdura ainda as filas. E o sujeito vai lá e o cara diz, daqui a 30 dias você vem para fazer o exame que está lotado. E pode acontecer isso, quer dizer, o sujeito paga o plano de saúde, já sai da dica de ser atendido pelo SUS, porque não acredita, e aí? O sujeito vai 30 dias mais, tem gente com 60 dias, numa fila, quer dizer. Urgência e emergência... O que ele deve fazer? Urgência e emergência não se pode mais negar atendimento, independente da situação que esteja o hospital ou até mesmo inadimplência ou carência do plano de saúde. Nova resolução da ANS, eu acho importantíssima essa questão, que tratamento de urgência e emergência não pode mais ser negado atendimento. Qualquer outro tipo de negativa de cobertura que a gente falou aqui, ou atraso na demora, ou na autorização de um exame, como a gente falou, é a principal reclamação, tanto na ANS quanto nos PROCONs de Fortaleza e de todo o Brasil. Então, o primeiro passo é procurar o Ministério Público, que existe, para uma solução mais imediata, procurar o Ministério Público, que existe um setor específico, da doutora Isabel Porto, em que ingressam-se com ações, em regra no juizado especial cível, para poder requerer uma liminar para que haja o atendimento. E também abrir a sua reclamação no PROCON com a guia do médico requisitando e a negativa de cobertura ou o tempo muito longo de atendimento àquela necessidade. Abra a reclamação no PROCON, que a gente abre um processo administrativo e a cada denúncia, a cada reclamação de descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, por ser considerado uma prática abusiva, o plano de saúde, a cada denúncia está sujeito a uma multa que pode variar de R$ 660 até até 9 milhões de reais. Uma pergunta chega agora aqui do Meirelles, da doutora Cristina, inclusive ela está botando aqui que é psicóloga. Ela pergunta, o plano de saúde pode rejeitar um usuário? O plano de saúde pode negar a carência de outros planos? Jorge, você teria como responder? Teria que justificar. Cada caso é um caso, teria que justificar e mediante a justificativa é que cada caso deverá ser analisado. Em regra, a resposta é não. Na análise aí entre os PROCONs das capitais, como se encontra nessa parte de plano de saúde em termos de reclamação o PROCON aqui em Fortaleza? Nós já recebemos, no ano de 2013, nós tivemos aproximadamente 100 reclamações de plano de saúde. Por dia? Não, no ano. É pouco. No âmbito dos PROCONs ainda é pouco, porque como são situações que requerem um atendimento imediato, em regra se busca o Poder Judiciário para a obtenção de uma liminar. Haja vista que o procedimento, nesse caso específico de plano de saúde, como é um serviço de urgência, em regra o Poder Judiciário é o órgão mais acionado. Mas a gente ainda tem outras ações que versam sobre cobrança indevida, não atendimento negativo de cobertura, enfim, ainda é pouco o canal de procura do consumidor nos PROCONs, até porque são mais buscados tanto o Poder Judiciário quanto a ANS, que tem um poder de resolução mais efetivo. O Raimundo Nonato, do Conjunto Zé Walter, ele pergunta o seguinte, como reclamar nos bairros de Fortaleza? Nós temos o PROCON Móvel, doutor Arruda, que já foi um avanço na gestão do prefeito Roberto Cláudio, da segunda unidade, onde a gente, aos sábados e nas ações, onde nós somos procurados e no Abraça Fortaleza, a gente leva os 2 ônibus, para poder fazer o mesmo serviço que é feito no PROCON, mas de forma fixa e permanente, somente nos 3 PROCONs que existem em Fortaleza. O PROCON da Assembleia,
lá na Desembargador Moreira, o DECON, do Ministério Público, na Rua Assunção número 100, e o PROCON, que a gente atua, da Prefeitura de Fortaleza, na Rua Major Facundo, 869. Ok, deixa eu só lembrar que aqui é o programa Saúde Todo Dia, que tem a direção do nosso mestre, doutor Arruda Bastos, que está entrevistando hoje o doutor Jorge Valentim, coordenador geral do PROCON Fortaleza. E eu sou Ronald Machado e quero já fazer uma pergunta, aproveitando aqui o embalo. Doutor, a idade, ela é um componente negativo para quem vai utilizar plano de saúde. Ou você tentar como é que chama? Ser usuário, fazer a proposta de filiação. Até 68 anos tem um preço, a partir daí é outro preço. Você não consegue mais alcançar os níveis de preço. Por que é tão caro hoje você ser idoso e procurar um plano de saúde, por exemplo? Foi até bom essa sua pergunta, Ronald, por conta que poucas pessoas sabem, na vigência do Estatuto do Idoso, aumentaram-se as faixas etárias de reajuste do plano. Passou de 7 para 10. E existem dois tipos de reajuste, doutor Arruda, anuais. É o reajuste anual e o reajuste por faixa etária do plano de saúde. Porém, com a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, a partir de 60 anos ou mais, não pode haver mais o reajuste por faixa etária. A partir de 60 anos só é permitido o reajuste anual, que é o percentual autorizado pela ANS. Então, a partir dos 60 anos, por força da lei federal, que é o Estatuto do Idoso, só temos um tipo de reajuste, que é o reajuste anual, sendo totalmente proibido qualquer reajuste por faixa etária, o que por vezes ocorre. Então, qualquer reclamação nesse sentido, procure o PROCON, mostrando que houve esse reajuste por faixa etária, depois dos 60 anos, que o plano de saúde é obrigado a voltar atrás. Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde, aqui na Rádio Assunção. Produção do médico Arruda Bastos. Bom, estamos chegando quase ao final do programa, doutor Jorge Valentim. Duas perguntas, fogem um pouquinho do tema saúde, mas a saúde do bolso. Tem uma pergunta aqui da ouvinte Marcília de Farias, da cidade de Aquiraz. Ela pergunta: material escolar, como está o cumprimento da lei que proíbe a cobrança de material escolar de uso coletivo? Bem, doutor Arruda, a gente sabe que é uma lei federal que foi de autoria de um deputado federal cearense, que foi o deputado federal Chico Lopes, que depois de 5 anos tramitando no Congresso, no último dia 27 de novembro, entrou em vigor a Lei Federal 12886, que proíbe as escolas de exigirem material de uso coletivo, grandes resmas de papéis, material de consumo, material de limpeza, copos descartáveis, pincel para quadro branco, fita para impressora, enfim. Qualquer tipo de material que não seja de uso individual e pedagógico do aluno não pode ser exigido na lista de material escolar. Marcília, o PROCON de Fortaleza só tem atuação em Fortaleza. A gente não pode estar fiscalizando escolas de outro município, como o município de Aquiraz, onde você reside. Mas aqui em Fortaleza houve 107 denúncias, 107 escolas particulares diferentes foram denunciadas, enviamos a nossa equipe de fiscalização no último mês de janeiro, e das 107 escolas, 61 foram autuadas por descumprir a nova Lei Federal 12886, foram obrigadas a retirar esse material de uso coletivo da lista de material escolar e terão que devolver esse material ou o valor correspondente aos pais, aos consumidores, e ainda serão sujeitas a uma multa que pode variar de R$ 660 até R$ 9 milhões. Bom, outra pergunta aqui que está chegando aqui do Meireles, Manuel Arcanjo. Também não é saúde, mas é saúde aí pensando na Copa do Mundo. Ele pergunta se o PROCON tem algum trabalho, planeja algum trabalho especial visando a Copa do Mundo, principalmente a subsede aqui de Fortaleza. Com certeza. Foi por orientação do Ministério da Justiça, através de uma reunião interministerial que vai juntar vários ministérios, inclusive o Ministério do Turismo, a Embratur, o Ministério da Justiça, que vai reunir o PROCON das 12 capitais que serão subsedes da Copa do Mundo.
e a gente vai estar reunido junto com o DECOM, Ministério Público e vários outros órgãos para fazermos um trabalho específico no período de 12 de junho a 13 de julho, que é o período da Copa do Mundo, com relação ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, em especial para o consumidor turista. Doutor Valentim, outra curiosidade. Na televisão, Globo, na Rede Globo, no Fantástico, salvo engano, eu vi uma matéria em que o sujeito com a melancia fazia vários sucos. E eles cobram aqui um copo de suco de melancia, ou de limão, por exemplo, R$ 3,50. Daria para comprar não sei quantas quantidades de melancia e tal aí. Enfim, vocês têm um cuidado também de fazer essa triagem de preço em restaurantes, em bares, para não criar celeuma. Qual é o preço mínimo, qual é o preço máximo? Tem isso ou não? Não, desde a vigência da Constituição Federal, em outubro de 88, que a gente vigora no Brasil a livre iniciativa de mercado, né? A demanda e a oferta que baliza o preço. Porém, com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, ficou considerado uma prática abusiva o aumento injustificado de preços. Então, é direito de qualquer consumidor exigir de qualquer fornecedor de produtos ou serviços a planilha dos custos que justifiquem o preço que está sendo cobrado. E, em sendo considerado abusivo, abra reclamação no PROCON, que a gente manda a equipe de fiscalização. O nosso tempo não dá, mas eu vou insistir esses altos descontos que estão sendo dados pelas lojas, até de 80% agora, numa loja que eu estou vendo, está passando na mídia. Como é razoável isso? Como é que você pode reclamar depois? É um desconto de quê? É promoção de quê? Enfim, estoques e tal. Promoção, oferta, é liberalidade do fornecedor. Então, independente de ser promoção ou ser oferta, os direitos do consumidor são os mesmos de uma compra efetivada normalmente. Bom, quero agradecer aqui a presença do Dr. Jorge Valentim, que é coordenador-geral do PROCON de Fortaleza. O senhor vai ser convidado brevemente para discutir também assuntos ligados à área de saúde. Vai estar domingo aqui, está confirmando no programa do Ronald Machado. E fica aí os microfones para a sua fala final. Só uma informação que a gente está pegando aqui no site da ANS, doutor Arruda, de uma pergunta que um consumidor fez sobre a respeito de cobertura para doenças pré-existentes. Onde a ANS, no site dela, deixa bem claro o seguinte: as operadoras não podem recusar contratos ou beneficiários que não sejam portadores de doenças ou lesões pré-existentes, que sejam portadores de doenças ou lesões pré-existentes. Então, não há possibilidade de negativa desse pessoal. No demais, a gente fica à disposição, tanto da Rádio Assunção como do seu programa, doutor Arruda, e deixar à disposição de todos os consumidores o PROCON Fortaleza para em defesa do Código de Defesa do Consumidor. Bom, obrigado pela audiência. Daqui a pouco, agora, Fernando Maia, Louro Maia, Tino Holanda, com os mais acreditados programas do Rádio Cearense. Fiquem com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção.